Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a doce paz de Cristo Jesus. Este momento é muito nobre, muito importante, e nós vamos continuar adorando o Rei do Universo, o nosso Pai, que está conosco, e nós já nos dirigimos a Ele, expressando a nossa fé, a nossa confiança, a certeza de que Ele cuida de nós. Hoje nós temos motivos sobrados para estarmos aqui. Se comemora no dia de hoje também o dia da Bíblia, este livro extraordinário, precioso, palavra de Deus, que nos orienta a nossa única regra de fé e de prática. Então, devemos ter gratidão a Deus pelo milagre que é a Bíblia. É um milagre muito grandioso que Deus tem preservado para nos segurar no rumo certo. Eu gostaria, se possível, colocassem aí Salmo 119, o verso 105. O que é a palavra de Deus para nós? Não é a leitura oficial ainda, mas eu quero, nesta hora, dar esta paradinha para a gente agradecer a Deus pela riqueza de ter a sua palavra. Ele diz: a palavra está na nossa boca, no nosso coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você pode dizer amém? Vamos falar com Deus, expressando essa alegria, esse gozo, essa riqueza, esse tesouro. Nada é comparável à palavra de Deus, ela permanece para sempre. Querido Deus, nesta hora, nós nos dirigimos a Ti com o coração cheio de gratidão pelas sagradas Escrituras. Custou um preço tão caro ao longo de toda a história, Senhor. Tu tens preservado este livro santo, onde tens registrado para nós o caminho que devemos seguir. Nós te agradecemos porque hoje não andamos em trevas, porque a tua luz raiou e agora nós sabemos quem somos, onde estamos e para onde estamos indo, porque a tua palavra nos iluminou de modo que não sabemos expressar o quanto ela é importante para nós. E aqui derramamos o nosso coração em reconhecimento por tudo que tens feito, preservando, Senhor, as sagradas Escrituras para nos trazer consolo, conforto, edificação, exortação e consolação. Que cada um, Senhor, que aqui está, bem como os que estão nos ouvindo em suas casas e nos mais diferentes lugares, saibam honrar a tua palavra, saibam seguir o que ela orienta. Nós pedimos isto em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Bom, queridos, eu quero convidá-los para a gente realizar a leitura bíblica, usando a mesma palavra. Nós hoje ainda temos a celebração da ceia,
esse momento recomendado por Jesus e que nós devemos celebrar com imensa gratidão pelo sacrifício de Cristo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 7, versos 24 ao 26. Carta aos Hebreus, 7, 24 ao 26. Contudo, considerando que vive sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém? Podem tomar todos os seus assentos. Bom, amados, nós temos, desde algumas semanas atrás, falado sobre a reforma protestante e a gente hoje está no quarto sola da reforma, somente Cristo. Nós falamos somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, e hoje nós iremos falar um pouquinho somente Cristo. E isso é extremamente importante, porque ao longo da história, a igreja, lá na idade medieval, a igreja medieval, ela teve lá os seus grandes desvios da palavra de Deus. A Bíblia sempre apresentou Jesus como o único e suficiente Salvador. Sempre o declarou como o único nome que pode trazer salvação. Ele é único em todos os sentidos. Mas, ao longo da história, como a gente já frisou aqui várias vezes, a igreja foi se desviando e, uma vez unida ao poder político, ela passou a exercer um domínio escravizador sobre os fiéis. Começou a impor fardos pesados e jamais recomendados pela palavra de Deus. É tanto que foi preciso até privar o povo do conhecimento da palavra. A palavra passou a ser proibida, interpretada apenas pelo clero e assim passada, depois desse filtro das autoridades. E, além da Bíblia, outros livros também foram proibidos. E o povo ficava debaixo desta idade das trevas, como já foi classificada também assim. Porque sem a luz da palavra de Deus, resta apenas trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se alguém diz que está nele e anda nas trevas, é mentiroso. Não é verdade, porque nele não há trevas nenhuma.
Ele mandou, Ele ordenou que a sua palavra fosse pregada, ensinada a cada pessoa. Ele ordenou que esta palavra fosse levada aos confins do mundo. E para isto, Ele alicerçou os apóstolos que escolheu e os comissionou de modo poderoso, os encheu de poder, e eles, que foram testemunhas oculares de Cristo, exerceram autoridades e escreveram a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Então tudo ficou resolvido. Porém, com o passar do tempo, a igreja, como já disse, daquela época, ela começou a impor de alguma forma, é Cristo, mais tudo que vier Cristo mais alguma coisa, desconfia, tá? Porque Cristo, quando morreu na cruz, Ele disse, está consumado. João 19:30. Está pago. Está resolvido. Ele entregou o Espírito a Deus, com o poder que Ele tinha, Ele que havia dito que ninguém conseguiria tirar a sua vida. Era Ele, espontaneamente, que o faria, e assim fez. Então, Ele consumou toda a obra da salvação. A salvação ficou pronta. É tanto que Ele, na cruz, salvou um homem que ninguém aqui diria que tinha solução. Apontaria para ele e dava uma última forma, dizendo, este se perdeu. Impossível aquele diálogo com os dois, Cristo no meio, numa cruz, um de um lado, o outro do outro, e Jesus salvou aquele homem de modo milagroso, porque Ele veio buscar e salvar os perdidos. Então esse Cristo, que faz a sua obra de modo tão esplendoroso, a igreja começou a exercer um domínio sobre o povo e dizia o seguinte: além desta mediação que Cristo faz, vocês têm que se submeterem ao clero, ao sacerdote, porque ele vai mediar, há uma mediação sacerdotal obrigatória para cada membro da igreja. Olha, isso foi imposto. E mais, no mínimo, uma vez por ano, você precisará pedir perdão, confessando os seus pecados a um sacerdote, para que ele então te ofereça a regra do perdão, seja impondo petições repetidas, seja pagando alguma promessa, seja se sacrificando de alguma forma. Quem aqui nunca viu uma pessoa andando de joelho com uma pedra na cabeça, indo rumo a um lugar de culto? O que é isso? Isso tem fundamentação bíblica? Absolutamente não. Mas quantos, ao longo da história, fazem isto como um meio de conquistar a salvação, porque assim são orientados. Porque imaginem, se chegassem no final daquele trajeto
e tivesse alguém com a palavra de Deus dizendo: olhem, isso não está resolvendo absolutamente nada, e contar e abrisse o Evangelho, explicasse o Evangelho, tudo isso seria resolvido à luz da palavra. Mas como as trevas existem, e a Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno, essas coisas são admitidas como atitudes de fé. É com tristeza que eu lembro, há aproximadamente uns 30 anos atrás, quando um dos jornais do nosso estado trazia a história de um homem, e ele estava extremamente machucado, ele, a esposa e os filhos, porque ele havia feito uma promessa, ele precisava fazer algo para conquistar a bênção de Deus, e ele saiu do estado de Pernambuco para o Ceará, com um carro de mão, pista fora, subindo e descendo, levando uma imagem em cima daquele carro de mão, com as criancinhas arrastando mundo afora, dormindo nas margens das estradas, como um meio adicional. O Cristo que ele ouviu falar era um Cristo insuficiente de perdoá-lo, de abraçá-lo, de abençoá-lo, porque na ótica religiosa da sua fé, ele precisaria fazer aquele sacrifício para conquistar uma graça. Gente muito próxima a mim foi orientada a fazer longas caminhadas sozinha, levando consigo um rosário e caminhando e contando quantas vezes repetia a mesma coisa para alcançar a salvação, a graça, a bênção de Deus. Essas coisas entraram assim sutilmente, mas veja, essa mediação sacerdotal não faz sentido à luz da Bíblia. Por isso os reformadores trouxeram somente Cristo. Por que somente Cristo? A leitura que a gente fez diz o tipo de sacerdote que a gente precisa, não é? Vamos para a leitura. A leitura que fizemos. Olha lá. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene, é constante, é presente. Concluindo, ele é poderoso para salvar em parte. É isso? Salvar provisoriamente. Salvar pedindo a mediação sacerdotal de alguém. Queridos, aqui está a palavra da vida. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, não é por intermédio de um sacerdote, de um homem, de um ser humano, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que está à direita de Deus e intercede por nós. Diga glória a Deus. Somente Cristo resolve, meu querido, porque somente Ele é Deus. Somente Ele deu a sua vida por nós. E Ele disse: eu dou e torno a tomá-la, porque eu tenho poder para dar, tenho poder para tomá-la.
e ele fez isto. Quando as mulheres foram procurá-lo, o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, o túmulo está vazio até hoje. Para que intermediação de quem quer que seja? Não interessa o título que você tem. Você foi comprado com o mesmo preço do sangue de Jesus e não custou uma vírgula a mais. Se alguém recebeu o comissionamento para cuidar de vidas como pastor, como sacerdote, no sentido de cuidar das pessoas, então você seja o menor e faça isso voluntariamente, como Deus quer, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma vantagem acima de ninguém. Pelo contrário, quem pensar que é grande por servir a igreja, seja servo de todos. Mas não, se você não vier a mim, não botar a sua boca no meu ouvido e contar a sua história para receber a minha influência perdoadora, se você não fizer isso, você está danado, porque é obrigação. E agora? Onde é que Jesus colocou isso? Então vamos voltar para o texto. Esse que vive sempre para interceder por eles. Você já pensou? Ele intercedendo por nós, intermediando as nossas causas diante do trono de Deus. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Glorifique a Deus. Para que você quer outro sacerdote? Para quê? Mas é assim mesmo. Porque o nosso sacerdote é esse que está sempre pronto para interceder por nós. Ele é santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A Bíblia diz que os céus dos céus não podem contê-lo. A grandeza deste que está cuidando de nós, zelando por nós. Aqueles sacerdotes antes que exerciam o sacerdócio no Antigo Testamento, que eram apenas sombra do que haveria de vir, eles primeiro ofereciam sacrifícios por eles próprios. Eles não eram santos, puros, justos, inculpável, eles não adentravam os céus. E eles, para entrar apenas no lugar santo do tabernáculo, eles precisavam primeiro sacrificar um animal, tirar sangue, para oferecer por ele próprio, para depois sacrificar pelo povo. Mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Estava ali, tirando o pecado do mundo. Por isso que João, quando olha para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cristo veio, ensinou a igreja, estabeleceu as Escrituras, mas os homens se desviaram, contrariaram a palavra de Deus, e por isso entraram nessa situação. Por isso a necessidade da reforma. O que é a reforma? É trazer a forma de novo.
porque tinham perdido completamente a forma. E foi preciso alguém vir, mesmo enfrentando todas as barreiras, para trazer novamente somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E próxima semana, glória somente a Deus. Amém? Fincando essas colunas do Evangelho. Evangelho, de outro modo, não é evangelho. Olha o que diz Hebreus 4, versos 14 em diante. Concluindo: tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Você pode glorificar a Deus? Você está procurando um sacerdote humano, é? Nós estamos te apresentando hoje o único sumo sacerdote eterno, Jesus. Por isso, somente Jesus. Deixa arder em quem arder. E essa mensagem está gravada. Pode arder. Não estamos aqui para desafiar, nós estamos apenas falando a verdade, porque ninguém pode com a verdade senão pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. Por isso mesmo, a nossa guerra aqui não é contra a denominação, porque nome de denominação é detalhe. Nós estamos aqui para falar do que é fundamento da nossa fé. Jesus, que deve ser o seu fundamento. Ah, queridos, ele adentrou os céus. O Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Isso aqui não chegava para o povão. Não chegava. O povo não sabia disso. O povo só sabia que tinha que se submeter àquele senhorio, aquele poderoso, aquele santo, absoluto. Era como se não tivesse nada de nós parecido com ele. A Bíblia, quando se refere aos grandes profetas, destacando no caso de Elias, um homem que pediu para Deus mandar fogo dos céus, e Deus mandou fogo dos céus para consumir o holocausto. Um homem que aqui na terra, ele orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água na terra, nem orvalho. Deus ouviu a oração deste homem. E depois ele orou pedindo chuva, e Deus mandou chuva. E a Bíblia diz que ele era igualzinho a mim, igualzinho a você.
mas ele cria no poder de Deus e na graça de Deus sobre a sua vida. Então, meus queridos, aqui estava uma classe sacerdotal acima da humanidade dos outros. E como a palavra não era lida, ensinada, levada a cada pessoa, as pessoas se submetiam cegas, por isso, idade das trevas. E ai de quem contrariasse. A gente mostrou aqui, não é? Na Santa Inquisição. Você simplesmente declara outra fé, vai morrer. Vai perder os bens, vai passar para a igreja. Seus bens, seu dinheiro, seus bens. E você vai preso. E dependendo da resistência, você vai para a fogueira. Em nome de... Fazendo isso em nome da fé. É esmagador? Não, você não conhece a história. Vai para a história. E fique chocado, porque choca mesmo. Não dá para entender como as pessoas não enxergam. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Só o diabo cegando mesmo. Só a cegueira maligna, para não deixar as pessoas entender que isso está errado. Mas o nosso sumo sacerdote está presente conosco aqui. Olha o que diz 1 Timóteo 2:5. É que diz aí. Porque há um só Deus, diga amém, e um só mediador entre Deus e o ser humano. Amém? Cristo Jesus, homem. Ele não está dizendo aqui, tem um outro mediador que você precisa submeter a ele. Ele está dizendo, olha que coisa linda. Há um só Deus e um só mediador. Por que você procura outro? Por que você se disponibiliza a crer num outro, se a palavra que é lâmpada para nos iluminar está dizendo que não há? E por que você procura? Ah, porque uma instituição disse que era assim. Olha, o que deve dirigir a nossa vida é a palavra de Deus, por isso somente a Escritura. Se ela não diz, não inventa. Se ela diz, obedece, porque ela é a palavra da vida. Então, um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, homem, ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Ele, Jesus, se entregou. Como se entregou? Ele se entregou para ser sacrificado no nosso lugar. Quando o governador olhou para ele e disse, você não responde nada. Você fica calado, você não sabe que eu tenho um poder para lhe soltar e poder para lhe crucificar, para lhe matar. E ele olhou e disse, nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse permitido. Diga glória a Jesus. Ele nunca perdeu o controle, Jesus nunca perdeu o controle. Até quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério e colocaram-na diante de Jesus, e os homens furiosos com pedras nas mãos, as mãos cheias de pedras,
para apedrejá-la, e colocaram e disseram para Jesus: olha, na lei diz que se ela for pega em adultério, ela deve ser apedrejada, e nós estamos aqui, ela foi pega em flagrante adultério. Jesus olhou, olha a tranquilidade de Jesus, se abaixou, foi escrever na areia. Já pensaram? Escrevendo na areia. Depois de um tempo, eles todos parados para ver o que iria sair dali. E Jesus depois levantou e disse: dentre todos vocês, o que estiver sem pecado, comece o apedrejamento. Pode começar. E se baixou de novo, foi escrever. E aí daí a pouco ele levanta num segundo momento, e só estava a mulher sozinha. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ela disse: ninguém, Senhor. E ali Jesus ofereceu perdão para ela e disse: vai em paz e não peques mais. Esse microfone está com um problema assim. Jesus perdoou aquela mulher e ela seguiu o seu caminho. Esse é o sumo sacerdote eterno, esse é Jesus. É Ele que detém todo o poder nos céus e na terra. E olha como a Bíblia diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Diga amém. Esse poder que te socorre, que nos socorre, ele te socorre aí no leito do hospital onde você está. Ele socorre você em sua casa, nos seus momentos de tensão, de desafio. Ele te socorre aí no emprego, onde muitas vezes você enfrenta uma batalha tão grande. A palavra de Deus garante essa presença conosco, onde quer que a gente esteja. Se a gente confia em Deus, é só se achegar a esse Deus maravilhoso, com inteira certeza de fé, com confiança, ao trono, olha, trono de poder. Se fosse só de poder e não de graça, não daria para a gente. Mas ele é o trono da graça, é do favor imerecido, é o favor de Deus se derramando para a gente o tempo inteiro. E ele diz aqui que a gente deve se achegar para recebermos misericórdia. Vocês sabiam de uma coisa? Se não fosse a misericórdia, não tinha ninguém aqui dentro dessa casa adorando. Sem a misericórdia, meu filho, todos nós estaríamos perdidos. Se você fosse orar o Pai Nosso e não tivesse a chance de dizer: Deus, perdoa-me, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Se você não disser isso, não adianta nem orar o Pai Nosso. Não adianta ser seletivo naquilo que Jesus ensinou a gente fazer. Por que a gente pede perdão toda vez que vai orar? Porque a gente peca por pensamentos, palavras e atitudes. Existem mandamentos que estão no subjetivo e que todos transgridem. E a gente precisa do perdão de Deus sempre, porque nós transgredimos,
mas Ele é aquele que está intercedendo por nós, sempre. Por isso tem jeito, por isso tem solução, por isso a gente não vai se jactar de coisa nenhuma, por isso a gente fica na presença dEle com temor e tremor. Por isso que a palavra diz: não fosse a misericórdia do Senhor, não sobraria ninguém, todos pereceríamos. Mas que maravilha, queridos, é que essa misericórdia existe e está aqui para conosco. Agora, esse sacerdote que a gente descreveu aqui, a gente vai encontrar misericórdia e encontremos o poder. Olha, o trono de graça e o trono de poder. E aí, como ela é graça, ela se derrama como misericórdia sobre nós. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. E estas misericórdias renovam-se, elas estão sempre, é uma fonte que se renova. A Bíblia diz: renova-se a cada manhã. Há um salmo inteiro dizendo: as misericórdias do Senhor duram para sempre, as misericórdias do Senhor duram para sempre, as misericórdias do Senhor duram para sempre. É uma repetição grandiosa para ver se entra na gente essa misericórdia do Senhor, porque lá do trono dele tem misericórdia e tem poder. Tem poder de fazer o que a gente não pode fazer. Então, é por isso que nós somos vitoriosos em Cristo. A Bíblia diz isso com clareza. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse por um sacerdote humano, a gente ia dizer: graças a Deus que nos dá a vitória pelo sacerdote fulano de tal. E ele ia ficar um balão e virar um Balaão, e depois estaria mais perdido do que qualquer outra pessoa. O próprio apóstolo Paulo, o homem mais simples, o maior evangelista de toda a história, 13 livros da Bíblia que você carrega passou pela revelação de Deus na vida dele, e a revelação foi tão grande que para ele não se orgulhar, não se jactar, não pensar que era mais do que o que era, Deus colocou um espinho na carne dele para ele se sentir pequeno, limitado, incapaz, e ele foi falar com Deus em oração, primeira vez, segunda vez, terceira vez, insistindo para Deus remover aquilo, mas aquilo estava pondo um freio, era um contrapeso na vida dele, para ele não se orgulhar das revelações do Senhor, que eram grandiosíssimas. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele disse: eu dou graças a Deus nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, aquelas desprezíveis para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, e Ele nos colocou neste patamar para a gente aprender a lição e reconhecer que somente Cristo, não precisa adicionar nada, somente Cristo. Olha que lindo esse Cristo maravilhoso. Hebreus 7:27. Lemos: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, e somente depois pelo pecado do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício
de uma vez por todas. Você pode dizer glória a Deus? E realizou uma única vez, uma vez por todas. Aquela igreja medieval, ela inventou até que toda vez que a gente celebra a ceia, há um sacrifício de Jesus. Mentira. Está forte? Não tem outra forma, me desculpa, mas é mentira. A gente faz isso aqui como memória, como símbolo. Aqui, depois que a gente orar, esse cálice ali vai continuar a mesma bebidinha que está ali. A igreja romana diz que vai haver um milagre. Toda vez que se reúne para celebrar a ceia, é um milagre. E aquilo ali se torna o sangue literal de Jesus. É mentira. Não cremos nisso. Não foi isso que Jesus ensinou. Esse pão vai se tornar a carne literal de Jesus. Olha quanta coisa entra quando a pessoa não raciocina à luz da palavra. Por isso nós estamos glorificando a Deus pela Bíblia. Vocês já pensaram, se só existisse a tradição, como nós seríamos escravos do diabo pela tradição dos homens? Não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos derrotados. Mas a palavra de Deus nos libertou. Ela é espírito e vida. Ela permanece para sempre. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece nos céus. Não só aqui, mas nos céus, em todo lugar, ela tem domínio. Jesus é a palavra personificada em uma pessoa. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é Jesus. Então, diferentemente dos outros sacerdotes que ofereciam um sacrifício, ele está dizendo aqui, não precisa fazer sacrifício dia após dia. Havia isso, essa repetição, era uma escala sacerdotal que se repetia constantemente, diariamente, com vários sacrifícios, mas Jesus veio e pôs fim no sacrifício, porque tudo aquilo era sombra do que haveria de vir, o sangue daqueles animais. Eu vou dar uma ilustração muito rústica para vocês, mas eu posso associar da seguinte forma. O meu pai, ele chegou a administrar lá a sua área de terra, plantando cana. E os trabalhadores, eles vinham semanalmente, mas nem sempre a usina pagava. O dinheiro da usina vinha de mês em mês, quando vinha. E quando vinha era aquele carro forte que passava, todo mundo sabia que tinha dinheiro. Se fosse hoje, os bandidos iriam tomar com mais facilidade. Naquela época era mais difícil. Mas passava o carro, aí se sabia que tinha dinheiro na usina. Eu lembro meu pai indo, botando o chapéu dele lá e a roupa de festa para ir pegar o dinheiro. Mas enquanto o mês corria, eu lembro os trabalhadores vindo à nossa casa, e naquela época um papel pautado não era fácil, era aquele papel de embrulhar sabão, aquela coisa grosseira. Então ele pegava um pedaço de papel daquele, nem dobrava direitinho, rasgava um pedaço, e JBL, o José Batista de Lima, e botava lá, vamos dizer, R$50. O trabalhador pegava aquele papel grosseiro com assinatura e com aquele valor, ia lá no barracão, que não ficava longe,
E o homem lá no barracão despachava aqueles R$ 50 para que ele levasse comida para casa, enquanto aquele papelzinho grosseiro ficava enganchado, tinha um aramezinho, e ele fixava aquilo lá e ficava aquele rolinho de papéis ali, postos, até um dia que chegasse o dinheiro da usina, que passasse o carro, e que ele fosse lá e pegasse o dinheiro em espécie. Então ele voltava e ia no barracão, pega todas as minhas assinaturas, faz a soma, quanto deu, e aí ele pegava o dinheiro em espécie, entregava, e o homem entregava os papeizinhos, ele rasgava depois de conferir e jogava fora. Aquilo não valia mais nada, porque o dinheiro em espécie chegou. Todos os sacrifícios que houve antes do sacrifício de Jesus, era papel assinado, sem valor nenhum, apenas sinalizando que alguém haveria de vir pagar em espécie. Até que Jesus veio. Aquela linha sacerdotal perdeu o sentido, como aqueles papeizinhos perderam o sentido, porque agora tinha moeda corrente pagando, resgatando aquilo. Quando Jesus morreu, ele teve um efeito retroativo, todos os sacrifícios foram pagos. Aquilo estava acumulado sob a paciência de Deus, esperando, porque o Cordeiro morto desde a fundação do mundo não havia vindo ainda, porque ele se manifestou na plenitude dos tempos para pagar o preço dos nossos pecados com o seu próprio sangue. E aqueles sacrifícios só faziam sentido porque ele era aquele papelzinho assinado e o homem lá sabia que o dinheiro ia chegar. Até que chegou. E esse sumo sacerdote eterno, ele não entrou, ele não precisa repetir, porque agora chegou a verdadeira abundância de perdão pelo sangue de Jesus. Agora, nós não somos resgatados com prata, ouro, com coisas corruptíveis deste mundo, mas com o precioso sangue de Cristo. E é por isso que nós vamos agora ceiar. Nós vamos orar, consagrando esse pão, que vai continuar sendo pão, não passa a ser carne. Não vai ter um milagre aqui não, para transformar isso aqui, porque se fosse assim, Jesus estava morrendo toda vez. Já pensaram quantos sacrifícios Jesus está dizendo aqui? Não precisa. Ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Glorifiquemos a Jesus. Está pago, disse Jesus, palavras finais. Quando entregou o Espírito nas tuas mãos, entrega o meu Espírito, mas só entregou depois que pagou, e Ele pagou com espécie, e hoje nós estamos de posse da bênção, do perdão, e não precisamos de nenhum outro intermediário, nem corredentora, Ele é único. Glória a Deus.